Irmãos, queria que levantasse a mão aqui agora. Se você já ouviu ou já assistiu aquele filme da década de 80, Karate Kid, quem já assistiu? Olha só, década de 80, denunciei algumas idades aqui, né? Infelizmente. Ainda assiste, né? É maravilhoso. Não tem a imoralidade, as coisas que tem hoje, né? É muito bom. E você se lembra que nesse filme, Daniel era um menino que, querendo se defender ali dos valentões, ele, em vez de entrar nas academias de artes marciais ali da cidade, ele conhece o senhor Miyagi, um sensei muito experiente no karatê. Só que aí acontece o seguinte: em vez do sensei Miyagi ensinar logo de cara os segredos, as técnicas do karatê profundas, ele coloca Daniel para encerar o carro dele e pintar as cercas da casa dele de forma infinita, como se nunca fosse acabar. E aí o que acontece? Daniel começa a ficar irritado. Daniel, ele não entende aquilo. Meu Deus, eu estou aqui dia após dia, semana após semana, estou apanhando ali fora, e o sensei Miyagi só me coloca para pintar a cerca e encerar o carro dele. Será que ele entende mesmo de karatê? Será que ele está entendendo mesmo o que ele está fazendo comigo? Ele não entende, ele fica irritado. Mas em certo momento, depois de muito se cansar ali o Daniel, o senhor Miyagi chega para ele e fala para ele: você precisa confiar em mim, que eu estou te ensinando karatê. Preste atenção. E aí o senhor Miyagi, ele pega aquele movimento dele de encerar o carro que ele tanto fazia, de pintar a cerca, e mostra que esse movimento era os movimentos básicos do karatê que ele tanto precisava aprender. Então Daniel entende que realmente o senhor Miyagi sabia o que estava fazendo. Um fato que nós não gostamos muito, mas é verdade, é que Deus coloca situações e provações em nossas vidas que nós muitas vezes não entendemos naquele momento, não gostaríamos de passar, mas que depois que o tempo passa, Deus nos mostra que nós precisávamos daquilo para amadurecer e até mesmo servir a Ele melhor, ajudando outras pessoas. Neste texto bíblico que nós vamos estudar hoje, que é Êxodo capítulo 2, você pode já abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 2, versículos 1 até o 22. Nós vamos aprender com a vida de Moisés, principalmente ali o início, e vai nos ensinar a confiarmos no Senhor, mesmo quando não entendemos, ou não vivemos algo que nos agrada, mas é o que Deus quer. Amém? A sermos gratos e confiantes, que se estamos vivendo isso hoje na nossa vida, essa situação que nós não entendemos, não queremos, é isso que precisamos hoje, é isso que Deus quer que a gente viva hoje. Antes de lermos o texto, quero te introduzir um pouco a história que precede o texto de Êxodo, capítulo 2, o nascimento de Moisés. Ali no capítulo 1, capítulo 1, final de Gênesis também, nós vemos que os filhos de Jacó, eles agora estão no Egito, por causa que Deus usou José como governador do Egito de forma soberana. E José ali, ele foi governador, ele fez uma coisa muito legal, ele praticamente salvou o Egito da fome, ainda abençoou outras nações. Mas aí muito tempo se passou de que José tinha feito isso. E entrou outro faraó. Um faraó que não conhecia José e que não soube do que José tinha feito. José, que era filho de Jacó, José, que ali era a representação do povo de Israel, no sentido de cuidar bem de Israel. E aí, esse faraó novo, de muitos anos depois, ele começou a desprezar o povo de Israel que estava ali no Egito, porque não sabia de José, não sabia de Jacó. E aquele faraó começou a ficar com medo de que o povo de Israel viesse por eles estarem crescendo muito, se reproduzindo muito, viesse a causar problemas ali para o próprio faraó, para os próprios egípcios.
Então o faraó ele teve uma ideia. O que é que nós vamos fazer para segurar esse povo de não se reproduzir e não se levantar contra a gente? Nós vamos escravizá-lo. E aí aquele faraó, infelizmente, começou a escravizar o povo de Israel, que antes tinha sido uma grande bênção para ali para os egípcios. Por que que o faraó quis escravizar os egípcios? Porque ele queria, provavelmente, ali tomar o tempo que os israelitas tinham. E não só deixar eles muito ocupados, mas também entristecê-los. Assim, tanto desanimando a eles de terem filhos, como também tomando o tempo deles para que eles não tivessem tempo para fazer mais coisa alguma. Então, ele para fazer tanto escravizar, ele também fala com as parteiras hebreias, para que todo menino hebreu, israelita, que nascesse, elas matassem. Mas as parteiras hebreias temeram mais a Deus do que ao faraó. E elas deram a desculpa ali e deixavam os meninos hebreus nascerem. Aí Faraó tomou uma atitude drástica. Acredite se quiser, o Faraó, ele falou com todos os egípcios, para que todos agora os egípcios se empenhassem para matar qualquer menino hebreu que nascesse, para escravizar e impedir que esse povo de Israel crescesse. Então é nesse contexto que nós vamos agora ver o nascimento de Moisés, a provisão de Deus para essa situação. Esse texto de Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 22, que nós vamos ler, vai nos ensinar que Deus nos prepara do jeito dele. Apenas creia. Deus nos prepara do jeito dele, apenas creia. Da seguinte forma, versículos 1 a 4, Deus nos prepara na esperança. Versículos 5 a 10, Deus nos prepara em sua soberania. Versículos 11 a 15, Deus nos prepara na estranheza. Nós não entendemos, muitas vezes. E versículos 16 a 22, Deus nos prepara no fracasso. Então eu quero que você aprenda comigo neste momento, versículos 1 a 4, como é que Deus nos prepara na esperança. Leia comigo os versículos 1 a 4 do capítulo 2 de Êxodo. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida, que é a mulher Joquebede, a mãe de Moisés, e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele um menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Então esse é o começo da provisão do Senhor para libertar o povo de Israel ali no Egito. Joquebede fica grávida de um menino muito bonito, Moisés. E ela tenta esconder esse menino, porque lembre-se, o faraó queria matar todo menino hebreu que nascesse, com medo dos hebreus. E é nessa situação que Moisés nasce, já sendo procurado para ser assassinado. Aqui o texto fala que ela escondeu durante 3 meses, mas ela não conseguiu esconder por mais tempo, porque provavelmente a criança vai se desenvolvendo, o pulmão vai começando a crescer, ela consegue gritar mais alto. Gritando mais alto, as pessoas iriam perceber que havia um menino ali e ele seria morto. Então, olha a ideia que Joquebede teve. Ela pegou um cesto de junco, tapou, junco ali era creio eu, um tipo de madeira, uma planta, tapou os buracos com betume e piche para que não passasse água, e pondo nele o menino, pondo Moisés ali, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. À beira do rio. Olha a fé da mãe de Moisés. Se coloque na situação dela. Todos os meninos hebreus estão morrendo. Mas ela teve a fé de que se ela colocasse um menino numa cesta no rio, talvez
por um milagre, por algo sobrenatural, esse menino seria salvo. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Às vezes você está como Joquebede. Você olha para os lados, você vê a situação que você está passando, você vê o problema, o sofrimento que está acontecendo em sua vida. E você até tem uma ideia, que talvez essa ideia de algum modo absurdo possa dar certo. Mas você fala, meu Deus do céu, isso parece impossível. Eu quero te dizer que assim como Deus, Ele estava nessa situação aqui, você vai ver que Deus fez um milagre. Deus, Ele pode também te dar essa saída. Deus, Ele pode te dar essa saída. Deus, Ele pode te dar essa saída. Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Não temeram o decreto do rei. E ali a fé de Joquebede fez com que Moisés, nós veremos mais para frente, fosse salvo. Eu lembro que quando eu tinha cerca de 17 anos, eu não era crente ainda, eu tive a brilhante ideia de jovem, de querer ir morar com 4 amigos lá em Sergipe, Aracaju. Eu nunca tinha saído da Bahia para fazer faculdade, eu achava que ia dar tudo certo, nada poderia dar errado com aquela ideia. E minha mãe começou a ficar preocupada, angustiada. Meu Deus, meu filho vai se perder. É óbvio que eu ia me perder. E ali ela ficou angustiada, só que eu já ia fazer 18 anos. Então eu falava, minha mãe, não tem como a senhora me pedir, eu vou. E aí minha mãe tinha uma amiga muito crente, e ela foi lá em casa, e ela conversou com minha mãe, e a amiga dela falou assim, Núbia, descanse em Deus e tenha fé. Não se angustie, creia. Coloque Moisés, seu filho, não Moisés da Bíblia, seu filho, coloque Moisés no cesto, no rio, e deixe que Deus cuide dele. E aí minha mãe descansou o coração, se entregou à oração, e Deus fechou as portas e eu não fui, graças a Deus. Então talvez seja essa a situação de você hoje. Não vê uma saída, mas creia, meu irmão, Deus é um Deus de milagres. Se entregue à oração, Ele vai agir. Ele vai agir. Descanse teu coração, não tema, creia. Creia, tenha fé. O nosso Deus é o Deus do impossível. Agora que você viu que Deus nos prepara na esperança, temos que ter esperança, temos que ter fé. Vamos ver agora como Deus prepara o seu servo, prepara você e eu na soberania dele. Olha comigo os versículos 5 a 10. Veja que o versículo 4, a irmã de Moisés ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Interessante, né? A irmã de Moisés também teve fé. Ela foi lá para ver o que ia acontecer. Agora olha os 5, versículos 5 a 10. Deus nos prepara na soberania dele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, a irmã do menino é Miriam, perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou quem? Joquebede. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. A mulher, a mãe de Moisés. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. É muito interessante esse texto. Aquilo que parecia ser uma saída louca, uma saída absurda, colocar um bebê de 3 meses num cesto, num rio. Meu Deus, você mãe que está aqui, se você colocasse seu filho num rio de 3 meses, você acha que ele ia sobreviver?
uma atitude de fé. Ela cria que Deus era o Deus impossível, que era mais poderoso do que o decreto do faraó. E aí, meus irmãos, o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Deus pega e faz com que a filha do faraó, nós não sabemos, o texto não nos fala se era o costume da filha de faraó descer todos os dias para o rio para se banhar naquele mesmo horário. Não sabemos se a mãe de Moisés sabia disso. Mas Deus faz a filha de faraó descer para se banhar naquele momento exato. Ela poderia ter se atrasado, poderia ter se adiantado. Não, ela desceu no momento exato que o cesto estava passando. E ela abriu o cesto com curiosidade. Ela podia ter deixado o cesto passar. E quando ela abre, onde é que ela ia imaginar que tinha um bebê? E ali, por ver que o menino era bonito, o texto diz que Moisés era bonito, ela então se afeiçoou ali. E eu também creio que essa beleza de Moisés foi a soberania de Deus, que fez ele bonito, para que a filha de Faraó gostasse dele. E a filha de Faraó faz com que... a irmã de Moisés dá a ideia. Olha a coragem dessa menina. Olha a coragem. Ela foi falar com a filha de Faraó, ela não foi falar com qualquer pessoa. Talvez ela poderia até ser castigada por se intrometer assim, mas a filha de Faraó, ela tem coragem, ousadia, e propõe para a filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias, para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? E aí a filha de Faraó diz: vá. A moça foi e chamou Joquebede. Aquilo que parecia ser uma loucura se tornou um milagre maravilhoso. E olha que interessante. A mãe de Moisés, se o menino não fosse morto, ia criar um menino de graça. Agora ela ia ser paga pela filha de Faraó para criar Moisés. Olha o que é isso. Interessante, né? Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente quer dar o nosso jeito para resolver as coisas, pode até sair bom, mas quando é Deus que está no negócio, sai maravilhoso. Sai maravilhoso. A solução de Deus é sempre melhor. Sempre melhor. E ao longo de toda a história bíblica, a gente vê Deus querendo dificultar as coisas, para que quando Ele entre, a gente veja que Ele é realmente poderoso e é a glória dEle. E eu quero chamar a sua atenção para a necessidade que tinha de Moisés crescer na casa de Faraó. E eu quero refletir com você nesse momento acerca disso. Pense comigo, eu estava meditando quando eu estava lendo esse texto. Se coloque no lugar ali do povo hebreu. Era necessário que o libertador do povo hebreu no Egito, na minha opinião, na minha meditação, e você talvez vá concordar comigo, na minha opinião, era necessário que nascesse alguém que não fosse escravo. Porque uma pessoa que nasce ali na escravidão, ela vai ficar com a mente condicionada a viver sempre ali. Ela não vai ter a coragem, o sonhar de ser um libertador, de ser um líder de milhões de pessoas. Então Deus, ele faz com que alguém nasça fora da escravidão. E aonde que Moisés cresceu? Dentro da casa de Faraó. E aí Atos capítulo 7 vai dizer assim: Moisés cresceu ali na casa de Faraó, sendo poderoso em palavras e obras e em toda a ciência dos egípcios. Ou seja, Deus, quando coloca Moisés no palácio de Faraó para crescer ali, Ele faz ser educado, ser criado, ser moldado um líder, uma pessoa inteligente, uma pessoa robusta, uma pessoa que vai ter agora todo o conhecimento, todo educado, que vai conseguir liderar milhões de pessoas. Não é fácil liderar milhões de pessoas. Percebe? Era necessário. E percebe, Moisés foi criado na casa de Faraó, ou seja, na casa da liderança. O que é mais fácil para alguém ser moldado para, por exemplo, dirigir um estado do Brasil? Uma pessoa que nasce na periferia ou uma pessoa que já nasce filho do governador do estado? Filho do governador do estado.
Porque o pai vai ensinar tudo o que ele precisa saber para governar o estado. E Moisés nasce na casa de Faraó. Era necessário. Está vendo como o plano de Deus é melhor do que os nossos planos? Certa feita, uma irmã veio me contar que ela estava bem triste, porque um ente querido dela, que ela orava há muito tempo pela conversão dele, ele estava perdendo o único sustento financeiro que ele tinha e que trabalhou muito para ter. Acontece que esse ente querido dela sempre foi apegado ao dinheiro e confiava mais em suas posses do que em Deus. Então Moisés, disse para ela: irmã, quem sabe Deus não está tirando esses bens dele para que ele aprenda a desapegar do dinheiro e confiar no Senhor. Então ela disse: é verdade. Inclusive ele se converteu e a fé dele nunca foi tão forte como agora. Eu creio que Deus pode estar fazendo isso mesmo. É assim, meus irmãos. É assim. É a soberania de Deus. E a gente precisa confiar, porque os planos dele é melhor do que os nossos. Os planos dele é melhor do que os nossos. Se Faraó não ordenasse que fossem mortos todos os meninos hebreus, Joquebede não teria colocado Moisés no rio. Se Moisés não fosse colocado no rio, um hebreu não teria sido criado na casa de Faraó. E se não fosse criado na casa de Faraó, eu acho que não seria preparado para ser um líder com possibilidade de ser um libertador. Porque esse é o plano perfeito de Deus. Perfeito de Deus. É necessário sempre imaginarmos, em relação a tudo na nossa vida que acontece, o que é que Deus pode estar fazendo com isso que está acontecendo na minha vida? O que é que Deus pode estar fazendo com isso que está acontecendo na minha vida? E pedir discernimento a Ele para que Ele nos mostre. Muitas vezes os nossos olhos serão abertos e nós veremos que Deus está fazendo algo que a gente nunca teria coragem de fazer. Deus está fechando uma janela para abrir uma porta. E era exatamente aquela porta que a gente precisava. Porque na vida, meus irmãos, a gente precisa segurar tudo que a gente tem, tudo que Deus nos dá, tudo que somos, de mão aberta. A gente precisa segurar tudo de mão aberta, para que ela possa cair. Porque Deus não quer que a gente viva segurando as coisas da nossa vida com a mão fechada. Como se a gente quisesse controlar o nosso destino, a nossa vida. Ele quer que a gente viva com a mão aberta, para que Ele tenha total controle sobre nós e possa nos usar da melhor maneira que Ele quiser. Misericórdia, César. Irmãos, eu lutei com essa palavra. Eu estou lutando há muito tempo com essa palavra. Eu estou pregando para vocês aqui, mas vocês não têm noção como eu tenho lutado com isso. Essa palavra é muito forte. É muito forte. Que Deus tenha misericórdia de mim. E nós precisamos viver dessa maneira. Eu queria chamar a sua atenção para outra coisa. Perceba que Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi adotado por ela. Talvez você possa estar aqui essa manhã e você também foi adotado. E muitas vezes não é fácil ser adotado. Eu já tive a experiência de ficar na casa de uma pessoa e a pessoa tratar melhor o filho dela do que eu. Que sentimento horrível. Que sentimento que a gente se sente desprezado, sozinho. Talvez você já tenha sentido esse sentimento. Talvez você até se sinta até hoje. Talvez você ache seus irmãos melhores que você, ou até seus pais já tenham dito isso. Que outros parentes seus são melhores em algum sentido que você. Eu quero te dizer que tanto Moisés como Esther na Bíblia foram pessoas adotadas e como Deus usou grandemente essas pessoas. Eu quero te dizer que quando a gente se converte, Deus nos adota como filhos, porque o único filho que Deus tem realmente é Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus nós somos adotados. Então todo crente é um ser adotado por Deus. Então você não é menor que ninguém, você não é inferior a ninguém, você não precisa se sentir assim, porque para Deus você é tão especial, você é tão maravilhoso, você não é menor que ninguém,
você tem o mesmo valor. As pessoas podem até ver você inferior, mas Deus nunca vai te ver inferior. Você é valoroso para Deus, filho amado. Agora que nós vimos como Deus nos prepara na soberania, vejamos como Deus nos prepara na estranheza. Agora vai ficar interessante, viu? Como Deus nos prepara de modo que muitas vezes a gente não entende, meus irmãos. O que está acontecendo? Olha comigo os versículos 11 a 15. 11 a 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Meus irmãos, Moisés, ao ver o trabalho pesado dos seus irmãos hebreus, ele teve compaixão deles e a ideia de salvá-los. O assassinato do egípcio e ele tentar apaziguar a briga ali foram tentativas de Moisés de, sendo usado por Deus, ajudar a salvar o seu povo hebreu da escravidão. Vamos conferir se é isso mesmo? Deixa aí aberto na página, deixa aberto aí que a gente vai voltar, e abre em Atos, capítulo 7, versículos 23 a 25. Atos, capítulo 7, versículos 23 a 25. Nós vamos ver um pouco de Estevão falando sobre isso, quando ele estava em frente ao Sinédrio, em frente ao sumo sacerdote, se defendendo, onde depois iria ser morto. Atos capítulo 7, versículos 23 a 25, acho que Mateus vai projetar aqui também. Atos 7, versículos 23 a 25, diz assim, falando de Moisés: quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava, imaginava, ele pressupunha que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Percebe? Moisés estava na casa de Faraó e ele se importava com seus irmãos. Ele via seus irmãos hebreus e ele ficava com o coração compungido, ele queria ajudar. E ele sabia que Deus tinha dado capacitação para ele ali, porque ele nasceu na casa de Faraó. Moisés se importava com os irmãos. Agora, qual foi? Então Moisés ele sai um belo dia com 40 anos e vai ver o que está acontecendo ali nos redores do palácio. Ver como é que está sendo ali com os irmãos hebreus. E aí esse sentimento dele de compaixão e o desejo de salvá-los, vendo ele que um irmão dele, hebreu, estava sendo chicoteado, torturado por um egípcio, ele tem que ideia, irmã? Ele tem a ideia: eu vou matar o egípcio, porque quando eu matar o egípcio, os meus irmãos hebreus, eles vão entender que eu estou tão disposto a salvá-los, que eu posso ser morto para Faraó, se Faraó descobrir. Eu estou tão disposto a salvá-los, que eu vou matar o egípcio, e assim eles vão entender que eu quero salvar eles. E aí eu vou libertar o povo. Olha a mente de Moisés. Mas foi assim que o povo hebreu entendeu?
Mas calma, a gente vai chegar lá. Então, ao visitá-los e ver a realidade do sofrimento, Moisés teve seu coração compungido e teve essa atitude de ir contra os próprios egípcios e o próprio faraó matando o egípcio. Sabia que estava arriscando a vida dele. Quero chamar a sua atenção para também o próximo versículo. Volte aí no Êxodo capítulo 2. Volte aí para a página que você colocou o dedo. Êxodo capítulo 2, vamos continuar a leitura. Vamos ler o versículo 11 de novo, só para você ficar inteirado. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O irmão dele, hebreu, respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Perceba que Moisés ele vai apaziguar a briga e provavelmente ele já estava pensando: agora eles vão me respeitar. Agora eles vão acreditar em mim, agora eles vão me valorizar, porque eu quero salvá-los. Mas olha a resposta que ele recebe: quem pôs você por juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio? Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Por que aqui em Hebreus 11 fala assim: Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado? Porque o que a casa de Faraó fazia escravizando o povo hebreu era pecado. Ingratidão. José, os hebreus, salvaram o Egito anos atrás. Estava escravizando, pecando. E Moisés não concordava com isso. Ele preferiu ser maltratado com o povo dele. E aqui eu quero chamar a nossa atenção. Às vezes nós desejamos fazer algo que é bom, mas isso acaba tendo efeito contrário e a gente é prejudicado. Quem de nós aqui, no seu trabalho, faculdade, dentro de casa, na igreja, já viu uma situação que a gente tentou ajudar, depois a gente foi prejudicado e a gente pensou assim: meu Deus, era para eu ter ficado na minha. Era para eu ter ficado na minha, que aí eu não ia ter que passar por isso agora. Agora eu estou sendo de ruim agora. Exatamente isso que Moisés estava passando. Mas, meus irmãos, não se esqueça. Olha o que esse texto nos mostra, que Deus não se esqueceu da intenção boa de Moisés. Você vai ver isso mais para frente ainda mais. Deus não se esqueceu das boas intenções de Moisés. E embora pareça que o que Moisés planejou saiu errado, o plano de Deus era que acontecesse exatamente isso. Deus está vendo o seu coração e a sua boa intenção de ajudar nessa situação. Outra coisa é que o autor de Hebreus nos diz que Moisés preferiu sofrer com o povo do que usufruir dos prazeres que passam do pecado. E eu posso imaginar que nenhum pecado jamais tornou qualquer pessoa feliz. O pecado não pode trazer felicidade, pode dar prazer naquele momento, mas depois vai vir a tristeza, não vai valer a pena, né? Os prazeres do pecado passam, e passam rápido. E eu posso imaginar as pessoas se aproximando de Moisés e dizendo assim, lá no deserto de Midian, que a gente vai ver mais para frente, lá no deserto de Midian, quando ele fugiu do faraó, eu posso imaginar as pessoas se aproximando de Moisés,
vendo que ele estava ganhando a vida com dificuldade, cuidando ali do rebanho de Jetro, seu sogro. Eu posso imaginar as pessoas falando assim: rapaz, você vivia no palácio de Faraó e você preferiu ajudar esse povo ingrato, escravo, e agora você está aqui, você preferiu isso. Mas eu imagino Moisés respondendo assim: sim, eu estou vivendo pela fé. Chega a me arrepiar agora. Pessoas vão se aproximar de você e falar: você ganhava tanto naquele emprego, naquele negócio, naquele comércio que você tinha, e agora você escolheu vir para esse emprego inferior, esse comércio aqui mais simples. O que te fez tomar essa atitude, cristão? E você vai responder: porque eu entendi que eu preciso trabalhar de forma correta, estou vivendo pela fé. Pessoas vão se aproximar de você e dizer: você era daquela igreja grande, você estava em todos os eventos importantes na cidade, você paquerava, namorava aquela pessoa tão bonita, você era tão rico, você morava numa cidade tão boa, o que te fez mudar para algo inferior? Você vai responder: estou vivendo pela fé. Estou vivendo pela fé. Como Hebreus diz, Moisés considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa. Meu irmão, se Deus está mostrando para você que você precisa corrigir algo em sua vida, mas você está olhando isso e dizendo: meu Deus, se eu corrigir isso, eu vou perder tudo. Meu Deus, se eu corrigir isso, eu vou sofrer demais, está tudo acabado. Viva pela fé. Viva pela fé, como Moisés fez. Amém? Agora que nós já vimos que Deus nos prepara na esperança, Deus nos prepara na soberania dEle, Deus nos prepara na estranheza, a gente não entende muitas vezes. Agora vamos ver que Deus nos prepara no fracasso. Vamos ver que Deus nos prepara no fracasso. Leia comigo os versículos 16 a 22. Microfone. Descarregando. Obrigado, Moisés. Versículos 16 a 22. Deus nos prepara no fracasso. Leia comigo. Leia a partir do versículo 15. Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gersom, porque disse: sou peregrino em terra estranha. 3 vezes Moisés tentou ser um líder que ajuda pessoas. Primeiro, quando ele mata o egípcio. Segundo, quando ele tenta pacificar uma briga entre os hebreus. E terceiro, agora, quando ele defende as filhas de Reuel, ou Jetro, e dá água para o rebanho dele. Isso nos ensina que, mesmo que você tente de novo, e tente de novo, tenha uma intenção boa e ser prejudicado, não pare.
Não se corrompa com a ruindade das pessoas. Faça a sua parte diante de Deus. Diante de Deus. Como somos tentados ao ver a ingratidão das pessoas ao nosso redor, a frieza das pessoas ao nosso redor, a crueldade, a sermos cruéis também, a sermos ingratos também. Talvez você está passando por uma situação assim hoje. Você sabe que você precisa ter uma atitude diferente, mas de tanto você ser prejudicado, você está começando a dar na mesma moeda. Não faça isso. Não faça isso. Olha aqui Moisés. 3 vezes ele foi um líder que ajudou as pessoas, mas só na terceira vez ele foi abençoado. Porque agora, quando ele tentou ajudar as filhas de Reuel se agradou dele, chamou ele para morar com ele e deu a filha em casamento. Então não desista. Vai ter muitas vezes que você não vai ser reconhecido, mas vai ter vezes que vai ser reconhecido também. Continue sendo uma pessoa boa. 2 vezes Moisés também tentou se esconder para não ser morto no texto. Olha que vida difícil. O homem já nasce sendo procurado para ser morto. E agora ele tem que fugir de Faraó de novo para não ser morto. Meu irmão, o mundo, perceba que o mundo entende a fraqueza como algo ruim. O mundo entende a fraqueza como algo ruim. Mas para Deus a fraqueza é uma coisa boa para nós, pois nos torna dependentes dele. Moisés pode ter pensado que ele fracassou e que a vida dele se resumiria a apacentar o rebanho de Jetro, como está lá no capítulo 3, versículo 1. Mas Deus tinha um plano grandioso, e para que Moisés tivesse o caráter necessário para esse plano grandioso, primeiro, ele precisava passar pela humilhação no deserto, em fraqueza e em fracasso. Estava tudo dentro do plano de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, nos diz para nos alegrarmos quando passarmos por situações difíceis, e que até parecem que fracassamos, mas é delas, e é através delas, que Deus produz em nós perseverança, nos tornando mais maduros. Por isso, lembre-se disso, e se alegre na sua provação. Deus não desperdiçará o seu fracasso. Deus não desperdiçará o seu fracasso. E quantos fracassos nós não temos em nossas vidas, não é verdade? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo diz, na verdade Deus diz para Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo responde, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora vamos caminhar para a conclusão. Vamos caminhar para a conclusão. Eu quero que você lembre de 2 lições aqui, nesse final. Moisés foi um hebreu que Deus soberanamente o fez ser educado na casa de Faraó, o capacitando para libertar do seu povo.